Voltamos então com o Dr. Efraim Osever. Importante hoje a matéria, entendendo a medicina ortomolecular, com um dos maiores nomes na medicina ortomolecular, que é o Dr. Efraim. Faz parte da nossa comunidade judaica de São Paulo. A gente tem um grande orgulho, como eu já falei. Ouvimos o recado da Glorinha Cohen e continuamos aqui com o nosso papo. A gente estava conversando no nosso primeiro bloco e você falou sobre a pessoa que está doente vai até o consultório ortomolecular. E o importante ortomolecular é o equilíbrio. Aí você cura a minha doença e eu continuo fazendo uma manutenção para deixar meu corpo equilibrado? A intenção da ortomolecular é encontrar o ponto de equilíbrio do organismo. Cura é uma palavra muito, assim, sabe, muito definitiva. A maior parte das doenças dentro do organismo não tem cura, tem formas como elas serem controladas. Então, uma vez que você controla a doença, você toma todas as medidas higienodietéticas, quer dizer, atividade física, mudança de alimentos, suplementações nutricionais, medicamentos, se for necessário, e os controles habituais que você vai fazer para que a doença esteja sob um nível de controle. Vamos supor um quadro, só para exemplificar, uma paciente que tenha uma artrose incipiente de joelho. Então, quando ela vem, você vai fazer todas as avaliações, você vai ver com que velocidade se está oxidando a cartilagem, você vai dar os suplementos que são necessários, os medicamentos que são necessários. Uma vez que você controlou o processo evolutivo da doença, a doença está controlada, o paciente volta a ter uma qualidade de vida importante, você ainda vai tratar os fatores de risco associados com a artrose, que são obesidade, maus hábitos alimentares, exercícios inapropriados para a idade do paciente, para minimizar o dano a longo prazo. É lógico que isso. Agora, em se tratando de um paciente saudável, quando ele vem a procurar a ortomolecular, normalmente ele quer saber se o organismo dele se está defendendo adequadamente dos diferentes fatores externos que interferem. E aqui é uma coisa interessante, que muito pouco do público leigo sabe. 75% a 80% das doenças não dependem de fatores genéticos, e sim dependem de fatores externos, ambientais. É dizer, o que comemos, o ar que respiramos, o estresse com que convivemos, a poluição, etc., são fatores que terminam interferindo no nosso sistema genético e que fazem que as doenças se terminem expressando. E muitos desses fatores externos podem ser controlados através de cambios posturais, cambios na alimentação, cambios na atividade física e suplementando aqueles elementos que são necessários para evitar que a nocividade do meio externo termine agredindo os nossos tecidos. Então existem N formas de você tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Sigo insistindo. A gente não faz mágica, não existe milagre, existe bom senso. O bom senso parte entre a função, um joint venture, uma combinação de interesses do paciente e das boas intenções do médico para poder chegar a um final feliz. Mas é incrível, inclusive, que se nós fizermos uma revisão para trás dos milhões de pacientes que foram atendidos pela ortomolecular, eu diria que 70% dos pacientes que foram atendidos eram de doenças muito graves e que ficaram totalmente insatisfeitos com as condutas habituais que são tomadas convencionalmente e que chegaram à ortomolecular com aquele famoso conceito: é minha última esperança. E não existe minha última esperança. Aquilo que pode ser corrigido será corrigido, aquilo que não pode ser corrigido, lamentavelmente, continuará sem ser corrigido. E 30% dos pacientes são aqueles que tentam se diferenciar socialmente em procura de uma qualidade de vida, em procura de ter um equilíbrio do organismo. Então, vão na ortomolecular como uma forma de tentar compensar aquela agressividade dos fatores externos que eles vivem no dia a dia através de medidas simples, basicamente sem efeitos colaterais, com as quais eles possam conviver amenamente com esses outros problemas. Melhorando a qualidade de vida. Predominantemente, sempre falamos em qualidade de vida e não necessariamente em quantidade de vida. O que tentamos dar é sempre qualidade aos anos que vamos a viver e não anos de vida, claro, sem nenhum propósito. E mesmo porque o organismo, cada um tem um organismo, o meu pode ter uma resposta, do outro paciente outra resposta, por isso que essa controle, essa monitoração é muito importante no tratamento. Para você ver quão diferentes somos os uns dos outros, se você pega gêmeos idênticos univitelinos, você vai ver que as impressões digitais dos dois
são totalmente diferentes. Senão seria um problema para a Polícia Federal na hora de emitir um documento. Então, para você ver que a diferença chega até nos gêmeos que são idênticos. Então, a resposta de tratamento para um paciente ou outro é totalmente diferente. E existem muitos fatores externos que nós nem enxergamos. Por exemplo, no norte do país existe exploração de ouro, e para explorar o ouro é usado o mercúrio. E esse mercúrio é volátil, se mistura na água, vai pelo ar, se mistura nos solos, altamente os peixes terminam consumindo. Agora sempre vem uma pergunta, mas por que toda a população não está contaminada por mercúrio? Porque a grande parte da população tem um sistema de defesa que permite excretar esse mercúrio que consome. Naturalmente. Mas existe uma porcentagem pequena dos pacientes que não conseguem fazer isso e que terminam ingerindo esse mercúrio, que se termina depositando nos tecidos e que desencadeia uma série de doenças degenerativas crônicas, inclusive a demência senil, aquela que todo mundo chama genericamente de doença de Alzheimer. Então, um dos mecanismos mais fáceis de identificar quando existe esse mercúrio no organismo é através do exame do cabelo. Se você tentar encontrá-lo em sangue, você não vai encontrar. Não encontra? Não, a não ser que ele tenha ingerido esse mercúrio nos últimos 60 dias. Que é um dos procedimentos da ortomolecular, é o exame do cabelo. Então, o exame de cabelo não é um exame que se faz genericamente para todo mundo. Eu não chego lá e você fala, vou examinar seu cabelo. Você foi atendido por mim, eu não fiz o exame de cabelo. Assim como não faço na grande maioria. Tem que ter fatores epidemiológicos, é dizer, circunstanciais, metalúrgicos, ou áreas que trabalhem com metais pesados como chumbo, cádmio, etc., que são fatores que vão provocar intoxicação, e nesses casos vale a pena fazer o exame do mineralograma. Então, já falei, a incidência não é enorme, mas é razoavelmente importante e deve ser estudado. E a medicina tradicional não adotou o exame de cabelo exatamente por ser localizado só no cabelo e não no sangue? A verdade é que ela nunca adoptou porque nasceu dentro da ortomolecular e estava baseada. Existe uma resistência natural e tentou ser sempre banida, porque nunca foi avaliada qual é o verdadeiro interesse. Claro que teve erros de ambos lados. Muita gente abusava do exame de cabelo sem necessidade nenhuma e dando conclusões fantasmagóricas. E a verdade é que a única utilidade prática real que tem o exame de cabelo é identificar a intoxicação por metais pesados. Se tem intoxicação de metal pesado, ele tem que ser tratado e tem que ser tratado a tempo, antes que a lesão que ele deixar seja irreversível. Aí você retira. Existem até casos interessantes dentro até do âmbito político. Uma candidata hoje para a presidência da República, era muito famoso seu quadro por estar contaminado com mercúrio e que levou muitos anos até que esse problema foi identificado e posteriormente resolvido, que deu hoje a ela a possibilidade de poder sonhar com um cargo tão importante como é a presidência da República. Exatamente pela eficácia do exame. Claro, porque foi identificado que tinha o problema da intoxicação e posteriormente pelos diferentes tratamentos que eventualmente chegou a fazer. O exame de cabelo ele é feito no Brasil ou tem que ser mandado para fora? Existem as duas possibilidades. O exame de cabelo existe a possibilidade de ser feito no Brasil, mas a melhor qualidade de exame ainda é feito nos Estados Unidos, devido à experiência, ao tipo de equipamento, a velocidade com os quais o equipamento se aprimora nos Estados Unidos é muito mais fácil, porque o desenvolvimento é feito lá, mas sem dúvida pode ser feito aqui. Lamentavelmente o custo é exatamente igual se é feito aqui ou eventualmente se é feito nos Estados Unidos. Nós vamos continuar aqui com o Dr. Efraim Ossever, falando sobre ortomolecular, que todo mundo tem interesse, todo mundo quer saber informações. Tem pouca informação no mercado e as pessoas são ávidas de informação. A gente está tentando aqui passar um pouquinho, porque é um assunto, aliás, vou até fazer uma proposta para o Efraim, para que ele venha esporadicamente no L'Echaim falar sobre esse assunto, porque eu sei que todo mundo se interessa muito. Nós vamos ouvir agora a palavra do Rabino, com o nosso Rabino Michel Schlesinger, da Congregação Israelita Paulista, e a gente continua depois com o Dr. Efraim falando sobre medicina ortomolecular.